No Kefa Cidade de hoje, vamos falar de um assunto muito importante. No próximo dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Combate contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um assunto muito sério, muitas vezes invisível, mas que merece toda a nossa atenção. E para falar um pouco sobre este assunto, nós estamos hoje no gabinete da delegada Adeliana Xavier, ela que vai falar um pouco para nós sobre as ações voltadas para esse dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, fala um pouco para nós como que surgiu a ideia de ser no dia 18 de maio o dia do combate contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, isso foi em memória de uma criança, a criança Araceli, de 8 anos, que em 1973 ela foi sequestrada, foi estuprada, foi carbonizada. Então, em 2020, foi feita, né, a lei para que esse dia 18 fosse o dia de celebrar justamente em memória a essa criança, para a gente lembrar que as crianças são extremamente vulneráveis e que um adulto ele pode fazer o que bem entender se ele estiver em poder de uma criança. Muito bem, doutora, explica um pouco para aqueles que estão nos acompanhando o que caracteriza um abuso e uma exploração sexual contra uma criança e um adolescente. Abuso e exploração são coisas distintas. O abuso é a pessoa, o adulto, se aproveitar da sua condição de adulto e da sua superioridade e ele mesmo molestar uma criança. A exploração, ela tem mais uma questão de cunho econômico. São quando familiares, eles pegam aquela criança, e eu vou colocar entre aspas, e vendem aquela criança. Eles negociam o corpo daquela criança. Então, o abuso é quando o próprio adulto molesta e a exploração é quando ele negocia o corpo infantil. Olha só, uma diferença que a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, né? E como que a Polícia Civil, os órgãos públicos atuam na investigação desses crimes? Toda vez, o que é muito raro, que a gente recebe uma denúncia de abuso sexual, de exploração sexual que seja, são instaurados procedimentos para investigar. As equipes que trabalham nas delegacias que se dedicam a essa causa vão para a rua para fazer todos os levantamentos. A gente não consegue testemunha presencial, porque uma pessoa que molesta uma criança, ele não vai deixar testemunha. Ele vai molestar a criança no momento que a criança estiver só. Mas são feitos levantamentos, são feitas visitas na escola para saber se a criança mudou o comportamento, a escuta especializada que é realizada com a criança. Então, é feito todo um trabalho para que o inquérito policial ele seja robusto para a gente conseguir indiciar e até mesmo prender o autor. Todo mundo dá sinais de que alguma coisa está acontecendo, né? Uma orientação que a senhora gostaria de passar para aqueles que estão nos acompanhando. Quais os sinais uma criança ou um adolescente pode acender esse sinal de alerta? As crianças, elas são muito, eu digo, flexíveis, né? Sendo mãe de 3 filhos, a gente consegue ver a mudança comportamental por qualquer coisa. O rendimento cai na escola, vai ter problema de sono, as crianças elas começam a se isolar. O autor do abuso sexual, por exemplo, se ele chega perto da criança, a criança muda o comportamento, ela está sempre mais triste. Então, são sinais que os adultos, né, os responsáveis pela criança, eles precisam estar atentos e conversar. Eu acho que toda criança, todo pai, toda mãe, eles têm a responsabilidade de orientar os filhos acerca da proteção do corpo. Porque por mais que a gente deseje proteger os nossos filhos 24 horas, a gente não está com eles 24 horas. Eles vão para a escola, eles vão para a pracinha, eles vão no parquinho, eles vão no futebol, vão na natação. Então, em diversos momentos, a criança estará só. E a criança precisa ter uma ideia do que é correto e do que é errado em relação ao corpo. E se alguma coisa de errado acontecer com ela vai dar sinais. A insônia, as crianças às vezes voltam a fazer xixi na cama, já não usa mais fralda, mas o medo, o pânico, ele traz esse tipo de ação.
Muito bem. Nós falávamos aqui nos bastidores, né, que muitos dos casos acontecem dentro da própria família, né? A senhora falava um pouco da confiança que fulano não vai ser capaz de fazer isso. Mas quando surge algo que seja ali uma suspeita, como que a pessoa deve agir, onde procurar informação, onde ela pode fazer uma denúncia? Essa questão a grande maioria dos casos de abuso sexual é praticada por um parente, é praticada por alguém do convívio da criança, porque as crianças, por mais que sejam extrovertidas, elas têm receio de ficar sozinhas no ambiente, elas têm uma timidez de ficar sozinha no ambiente com a pessoa que elas não conhecem. Então, é muito mais fácil a aproximação do tio, do primo, do avô, do cunhado. Então, porque essas pessoas são do convívio. Então, como estão convivendo com aquela criança, a criança ela nutre confiança. Quando acontece o abuso, a criança ela começa a se afastar desse parente, dessa pessoa próxima que a molestou. Ela vai entrar em pânico mesmo. Então, quando os pais começarem a notar esse tipo de comportamento, essa aversão a determinada pessoa, é bom sentar e conversar. E as crianças, elas conseguem narrar, às vezes não vão falar com termos técnicos, não vão usar as palavras específicas, mas elas conseguem contar o que aconteceu, se o tio passou a mão aqui, se o tio passou a mão ali, se ele esfregou a colar. As crianças elas vão conseguir narrar isso. Então, eu acho que para a gente conseguir evitar, é conversar. E ficar sempre atento à criança que te rodeia. Se ela tinha um comportamento, por que esse comportamento mudou? A gente precisa sempre conversar com nossos filhos. Muito bem. E como a senhora avalia o envolvimento da sociedade na prevenção desses crimes? É um assunto que é falado, muitas pessoas querem colocar ali, né, um pano, ou realmente tem participação da sociedade? Eu acho que a sociedade, nós, enquanto sociedades, se a gente quiser realmente que as nossas crianças sejam um futuro saudável para o nosso país, a gente precisa não ter tabu para falar sobre isso. As pessoas ainda têm muito receio, têm muita vergonha de sentar com o filho e falar sobre sexualidade. E quando você fala sobre sexualidade com seu filho, não é para você estimular o seu filho a manter relações sexuais, não. É para você explicar o que é certo, o que é errado. O nosso corpo ele é inviolável. Então, qualquer ato que constranja, que traga constrangimento, o toque que traz constrangimento, a criança ela precisa ter confiança para contar. Então, se os pais são fechados, se os pais não conseguem conversar e a criança ela passa por uma situação dessa, ela vai conversar com quem? Então, enquanto sociedade, nós precisamos estimular esse tipo de debate, esse tipo de conversa dentro de casa. Está sentado assistindo um filme, vamos falar sobre a importância do nosso corpo, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre quem pode tocar, sobre quem não pode tocar. Isso precisa ser uma conversa diária nos lares familiares para que as nossas crianças consigam se proteger. Muito bem, doutora. E já para encerrar aqui o nosso programa, a nossa entrevista, né? Qual a mensagem a senhora deixaria para esse dia 18 de maio para os pais responsáveis e também os educadores que estão mais próximos, né, dos jovens e das crianças? A gente precisa lembrar no dia 18 de maio que uma menina de 8 anos ela foi sequestrada, foi estuprada, foi torturada e foi carbonizada. Isso aconteceu no Espírito Santo, mas isso acontece aqui também, com os vizinhos, isso acontece na casa do nosso parente, isso acontece em todos os locais. Não existe um nível social, está em todos os lares. Eu acho que o recado que eu quero deixar para pais, professores, cuidadores de crianças e adolescentes, estejam atentos e conversem. Não precisa ter vergonha de conversar sobre sexualidade com seu filho, porque uma hora ele vai ter acesso à sexualidade. A gente vive no mundo digital, é só ele digitar, está tudo na palma da mão. E é muito mais fácil, é muito mais tranquilo a gente levar a situação quando somos nós quem orientamos os nossos filhos. Então, eu acho que o recado fica que é esse. Orientem, conversem com os filhos de vocês para que eles não sejam a próxima Araceli.
Muito bem. E nós podemos entender um pouco mais que o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma realidade muito triste. Então, cada um de nós deve fazer a sua parte, com o Disque 100, com as denúncias, porque essa é a única maneira de quebrar este silêncio.